Um menino caminha e caminhando chega no muro. E ali logo em frente, a esperar pela gente, o futuro está. E o futuro é uma astronave que tentamos pilotar. Não tem tempo, nem piedade, nem tem hora de chegar. Sem pedir licença, muda a nossa vida e depois convida a rir ou chorar. Olá, gente boa! Tio Julião aqui com mais uma dose de língua portuguesa para você. Eu imagino que você sabe de que música eu estou falando. E caso não saiba, estou falando aqui de Aquarela de Toquinho. E essa música ela ficou muito conhecida pela propaganda de lápis de cor, em que se fala sobre numa folha eu desenho um sol amarelo e assim por diante. E claro, quem lembra do anúncio vai lembrar das imagens, mas quem nunca viu esse anúncio vai imaginar aquilo que o compositor tenta nos fazer enxergar com os ouvidos. Olha, enxergar com os ouvidos. Essa agora foi boa. E estamos falando aqui da função poética da linguagem. Nós sabemos que a linguagem é a representação do pensamento por meio de sinais que permitem a comunicação e a interação entre as pessoas, certo? E que a comunicação ela ocorre quando, ao emitirmos uma mensagem, nós nos fazemos compreender por uma pessoa e alteramos o seu comportamento. E então, as funções da linguagem são emotiva, é aquela que foca no locutor ou no emissor, tá certo? A função referencial é aquela que foca, destaca o referente, ou seja, o assunto. A função apelativa ocorre quando o interlocutor ou o receptor é posto em destaque. A metalinguística ocorre quando o código é colocado em destaque, ou seja, quando o código linguístico é usado para explicar aos interlocutores o uso do próprio código linguístico. Temos a função fática, que ocorre quando o canal é posto em destaque, quando queremos testar o canal. E por fim, temos a função poética, que ocorre quando a própria mensagem é posta em destaque, em que a intenção do autor é chamar a intenção do interlocutor sobre o modo como foi organizada a mensagem. Então, você vai observar nessa música, a Aquarela, que o compositor, e juntamente com o intérprete, vai falar com um interlocutor sobre algo e está usando uma riqueza de detalhes para fazer essa comunicação. Então, nós observamos aqui algumas questões em que temos uma imagem de uma folha de papel em branco e uma mão, né, desenhando um sol amarelo. Numa folha qualquer, eu desenho um sol amarelo. Então, nós percebemos a intenção de Toquinho de usar palavras para criar uma imagem em nossa mente.
Quando você escuta, numa folha qualquer eu desenho um sol amarelo, você está pensando numa mão desenhando um sol, ou você está pensando num sol pintado com lápis de cor amarelo, tá certo? Algo do tipo. E aí nisso, ele diz, e com 5 ou 6 retas é fácil fazer um castelo. E você já vai imaginando as retas sendo ali definidas a fim de criar a imagem de um castelo inteiro, obviamente. E, e aí ele vai falando várias coisas, mas o trecho que pelo menos eu particularmente gosto demais dessa música é a parte do menino que caminha em direção ao muro. E esse menino lembra pessoas como eu, como você, cheio de sonhos. Quando nós começamos a namorar, quando nós começamos o primeiro emprego, entramos na faculdade, quando nasce o primeiro filho, então o menino caminha e caminhando chega no muro, percebeu? E aí nesse caso o menino caminhando chega no muro, e esse muro representa, no caso, esse obstáculo, né? Ou seja, eu tenho o futuro pela frente, mas eu tenho aqui um muro. Então, ali logo em frente, a esperar pela gente, o futuro está. Então, eu vou fazer essa faculdade, eu vou estudar, eu vou batalhar no noivado para viver o casamento da minha vida, eu vou ter todo esse cuidado com a gestação para ter aquele filho que vai ser fenomenal. Então, ou seja, você tem um muro e aí você quer passar por esse muro para chegar lá naquele futuro onde tudo vai ser maravilhoso. Deu para perceber? Então, e ali logo em frente, a esperar pela gente, o futuro está. E esse muro, ele é uma metáfora para o desconhecido, né? Porque eu tenho um muro, eu não sei como vai ser o futuro, eu idealizo. E aí nisso ele explica pra gente, dizendo que é o futuro. Ele poderia dizer, o futuro é incerto, o futuro tem coisas ruins, tem coisas boas, e assim por diante, mas não. Em vez dele dizer assim, ele diz, o futuro é uma astronave que tentamos pilotar. Ou seja, nós tentamos, nós fazemos planos, nós temos ideias, nós muitas vezes até ignoramos as variáveis, certo? Assim, eu vou ter a melhor saúde do mundo, eu vou ter o melhor relacionamento a dois, eu vou ter o melhor emprego, eu vou ter o melhor salário, e aí nisso é uma astronave que eu tento pilotar. Eu desconsidero o chefe, eu desconsidero o colega invejoso de trabalho, eu desconsidero uma série de fatores, porque eu tento pilotar esta astronave. Só que o futuro não tem tempo, o futuro não tem piedade, o futuro não tem hora de chegar. Então você percebe um certo fatalismo de Toquinho numa melodia tão bonita. Entende? É meio que assim, o que tem que acontecer, vai acontecer. É mais ou menos assim que ele tá pensando. E nisso ele vai dizendo para nós a incerteza do futuro, mas não tem para onde correr, não tem ré, não tem como voltar para o ventre de mamãe. Então você precisa continuar a caminhar, a tentar pilotar esta astronave sem medo do que tem para vir. Então nesse caso, ele vai terminando a realidade, né, falando sobre a trajetória que, enfim, descolorirá. Então você percebe que tem ali aquele foco no sol, no castelo, no menino, numa série de coisas, né, naquela folha. Mas o futuro, sem pedir licença, muda a nossa vida e depois convida a rir ou chorar. Sabe lá o que vem lá na frente. Talvez seja a morte de uma pessoa jovem, talvez seja a perda de um emprego, talvez seja a saúde se esvaindo, uma doença que surge, não sei, mas tudo isso vem com o futuro, a formatura de um filho, enfim, a compra da casa própria, o primeiro automóvel, e convida a rir e a chorar, e assim é a vida, cheia de surpresas.
certo? Mudando sem pedir licença, mas sempre nos chamando, nos convidando para continuar a jornada. Olha quanta coisa Toquinho coloca para dizer que você pode imaginar, sonhar, planejar, mas uma coisa é certa, o futuro vem, coisas boas e coisas ruins vão acontecer, nós vamos tentar administrar isso, mas existem variáveis que nós não controlamos, até que um dia, enfim, tudo isso descolorirá. Numa folha qualquer eu desenho um sol amarelo que descolorirá. Entende? Lembra? Você começa cheio de vitalidade, com aqueles olhos brilhando, crescendo, aprendendo a andar. Depois vem a velhice, vem a degeneração e, enfim, descemos à sepultura, onde as pessoas elas vão conosco até o caixão. Elas choram, jogam flores, jogam terra, mas elas voltam para casa sem nós. Então, eu espero que de alguma forma eu tenha ajudado você a compreender as funções da linguagem, fechando aqui com a linguagem poética. Então, que tanto eu quanto você, ao nos comunicarmos, lembremos, nós estamos fazendo a pessoa entender o que a gente quer falar, nós estamos testando o canal, nós estamos enriquecendo a nossa fala, nós conhecemos o código que estamos usando, o assunto é um assunto pertinente, nós estamos apelando à emoção da pessoa que nos ouve, nós estamos nos expressando bem por meio, dessa linguagem. Nós sabemos quem é o locutor, o interlocutor, a mensagem, o código, o canal e o referente. Nós estamos fazendo uso da linguagem verbal, da linguagem não verbal, ou estamos fazendo o uso de uma linguagem mista, seja com gestos, fala, elementos digitais, eletrônicos. Então, que você pare para pensar nisso tudo, já que nós não vivemos isolados. Nós nos relacionamos, nós interagimos com os outros. Um forte abraço e até o próximo encontro com mais uma dose de língua portuguesa.